O envelope chegou numa terça-feira de manhã, bem quando eu estava tentando convencer o Pedro a comer pelo menos uma colher de mingau antes da creche. Papel timbrado, lacre oficial, meu nome escrito com aquela letra de cartório que sempre me dava arrepio. Pensei que fosse alguma cobrança atrasada, talvez o condomínio ou a escola do Lucas. Rasguei sem pressa, ainda segurando a colher melecada. Ação de redução de alimentos. Requerente. Rodrigo Henrique Cardoso. As palavras dançaram na minha frente. Li de novo. E de novo. Rodrigo estava pedindo para diminuir a pensão. Os R$ 200 que ele já pagava com cara de mártir, reclamando todo mês como se fosse uma fortuna, ele queria cortar pela metade. R$ 100 para 2 filhos. Eu esperava que ele finalmente aumentasse o valor. Tinha até ensaiado a conversa na minha cabeça durante semanas, imaginando como ia explicar que o Pedro estava crescendo, que as fraldas ficaram mais caras, que o Lucas precisava de material escolar novo. Nunca passou pela minha cabeça que ele faria o contrário. O mingau escorreu da colher direto no chão. O Pedro começou a chorar porque eu parei de dar atenção para ele. Minha primeira reação foi pegar o telefone e ligar para a minha mãe, como sempre fazia quando o mundo desabava. Mas parei com o dedo no ar, olhando para aquele papel maldito. Não, dessa vez não ia chorar no ombro de ninguém. Dessa vez ia fazer diferente. Sentei no chão da cozinha, ainda de pijama, e comecei a rir. Uma risada meio histérica, meio raivosa. O Pedro parou de chorar e ficou me olhando com aqueles olhos enormes, sem entender por que a mamãe estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Peguei ele no colo e sussurrei no ouvido dele. Papai não sabe com quem está mexendo, meu amor. Foi aí que lembrei do caderninho. Aquele caderno velho onde eu tinha começado a anotar todos os gastos das crianças. Cada fralda, cada remédio, cada consulta médica. 3 meses de anotações obsessivas que eu fazia toda noite antes de dormir, pensando que era só para me organizar melhor. Nunca imaginei que ia precisar daquilo como munição. Corri para o quarto e peguei o caderno na gaveta da mesinha de cabeceira. Folheei as páginas rapidamente. Agosto, setembro, outubro. Números, números, números. Comprovantes colados. Notas fiscais grampeadas. Até foto do remédio que o Pedro tomou quando teve bronquiolite. Tudo ali, documentado com a precisão de uma auditora. Minha mão tremia quando peguei a calculadora do celular. Somei tudo. Agosto, R$ 1.400 só de gastos básicos. Setembro, R$ 1.600 porque o Lucas precisou de óculos. Outubro, R$ 1.800 porque o Pedro teve que fazer exames. Rodrigo achava que eu era a mesma mulher de sempre. Aquela que aceitava qualquer migalha, que abaixava a cabeça, que tinha medo de incomodar. Ele não sabia que eu tinha mudado, que cada noite em claro fazendo conta tinha me transformado em outra pessoa, que cada centavo anotado naquele caderno era uma prova do que ele realmente era, um pai de mentira. Peguei o telefone e liguei para o escritório de advocacia que uma colega da clínica tinha me indicado. Minha voz saiu firme, decidida, sem o tremor de sempre. Marquei a consulta para o mesmo dia. Ia levar meu caderninho, meus comprovantes, minhas anotações obsessivas. Rodrigo queria guerra? Então ia ter guerra. Só não sabia que eu tinha estado me preparando para ela há 3 meses. Uma anotação de cada vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem qualquer aviso. Dê uma olhada rápida no botão de inscrever-se abaixo para ter certeza de que ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum vídeo exclusivo que está por vir. E já que está aí, aperte aquele botão de curtir. Me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conte nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. O advogado tinha cara de quem já tinha visto de tudo. Doutor Marcelo, 50 e poucos anos. Escritório pequeno, mas organizado. Mesa cheia de processos empilhados. Eu entrei achando que ia ser simples. Mostrar meu caderninho, explicar a situação. Ele ia pegar o caso e pronto. Rodrigo ia aprender a lição e eu voltaria para casa com a certeza de que meus filhos estavam protegidos. Coloquei o caderno na mesa dele com o orgulho de quem apresenta uma obra de arte. 3 meses de anotações perfeitas. Cada centavo documentado. Cada nota fiscal colada com capricho. Dr. Marcelo folheou as páginas devagar, ajustando os óculos,
fazendo aqueles ruídos de aprovação que me deram esperança, até que ele parou numa página específica e franziu a testa. Dona Marina, a senhora tem algum comprovante de que esses gastos foram realmente com as crianças? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que eram com as crianças. Quem mais usaria fralda tamanho M? Quem mais tomaria Benegripe infantil? Mas quando comecei a explicar, percebi o problema. Metade das notas estava no meu CPF. A farmácia, o supermercado, a loja de roupas, tudo no meu nome. Para a justiça, eu podia estar inventando qualquer coisa. E tem mais um problema. Ele continuou, virando para a última página. E a senhora trabalha, tem renda própria. O juiz pode entender que esses gastos fazem parte da sua obrigação como mãe. O pai só precisa complementar, não arcar com tudo. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Não era assim que funcionava na minha cabeça. Eu pagava tudo porque não tinha escolha, porque Rodrigo simplesmente não pagava. Mas para a lei, isso podia ser interpretado como se eu tivesse condições, e ele fosse apenas um coadjuvante. Dr. Marcelo fechou o caderno e me olhou com aquela expressão que todo advogado tem quando vai dar uma notícia ruim. Dona Marina, o seu ex-marido não está pedindo redução à toa. Ele deve ter se informado. Provavelmente descobriu que a senhora ganha mais agora do que quando se separaram. Era verdade. Eu tinha conseguido uma promoção na clínica 2 meses atrás. Nada demais. R$300 a mais no salário, mas que fizeram diferença na nossa vida. Nunca imaginei que isso pudesse ser usado contra mim, contra os meus filhos. Ele pode alegar que a situação financeira dele piorou e a da senhora melhorou. Se conseguir provar isso, o juiz pode realmente diminuir a pensão. Minha garganta secou. Mas, doutor, ele ganha quase 3 vezes mais que eu. Trabalha numa multinacional, tem carro do ano, apartamento próprio. Isso a gente vai ter que provar. E não vai ser fácil. Ele pode estar escondendo renda, declarando menos do que realmente ganha. É muito comum nesses casos. Foi aí que a segunda bomba explodiu. Dr. Marcelo abriu uma pasta que estava na mesa e tirou alguns papéis. Eu já dei uma pesquisada básica sobre o seu ex-marido. Ele abriu uma empresa há 6 meses. Uma MEI. Oficialmente, ele ganha apenas um salário mínimo agora. Minha cabeça começou a girar. Rodrigo, que postava foto de restaurante caro todo fim de semana, que tinha acabado de trocar de carro, que viajou para a praia no mês passado, oficialmente ganhava um salário mínimo, enquanto eu, que comia miojo para sobrar dinheiro para as crianças, tinha uma renda já melhor aos olhos da justiça. Ele planejou isso. Eu sussurrei, mais para mim mesma do que para o advogado. Ele sabia que ia pedir a redução e se preparou. Dr. Marcelo assentiu. Provavelmente. É uma estratégia comum. Abrir MEI, declarar renda mínima, manter o padrão de vida através de outras fontes que são difíceis de rastrear. Dinheiro de família, trabalhos informais, sociedades ocultas. Eu tinha vindo ali, achando que estava preparada para a guerra. Com meu caderninho, minhas anotações, minha indignação justa. Mas descobri que Rodrigo já estava lutando há meses, usando armas que eu nem sabia que existiam. Enquanto eu anotava o preço das fraldas, ele estava construindo um escudo legal para se proteger. E então, o que eu faço? Perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. A gente vai ter que investigar. Contratar um detetive particular para documentar o padrão de vida real dele. Juntar provas de que essa MEI é só uma fachada. Vai custar dinheiro e tempo. Dinheiro que eu não tinha. Tempo que eu não tinha. Enquanto isso, Rodrigo continuaria pagando seus míseros R$200 e ainda por cima tentando diminuir para 100. Saí do escritório com a sensação de que tinha levado um soco no estômago. Meu caderninho, que eu achava que era minha arma secreta, de repente parecia patético. 3 meses de anotações obsessivas contra 6 meses de planejamento estratégico. Eu estava brigando com estilingue enquanto ele tinha um tanque de guerra. No caminho para buscar as crianças na creche, parei o carro no acostamento e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de medo. Chorei porque percebi que a batalha ia ser muito mais suja do que eu imaginava. E chorei porque, pela primeira vez desde a separação, tive medo de perder. Mas quando sequei as lágrimas e olhei no retrovisor, vi algo diferente nos meus olhos. Uma dureza que não estava lá antes. Rodrigo podia ter começado essa guerra antes de mim, mas eu tinha uma coisa que ele não tinha. Eu realmente amava aquelas crianças. E uma mãe desesperada é capaz de qualquer coisa.
Cheguei em casa naquela noite decidida a fazer o que o Dr. Marcelo tinha sugerido: investigar a vida real do Rodrigo. Ia provar que aquela MEI era uma farsa, que ele estava escondendo dinheiro, que continuava ganhando bem enquanto fingia ser pobre no papel. Tinha até baixado um aplicativo para rastrear os posts dele nas redes sociais, criar uma pasta com prints, documentar cada restaurante caro, cada viagem, cada compra supérflua. Mas o universo tinha outros planos para mim. Era quase meia-noite quando o Pedro começou a chorar. Não era o choro normal de criança manhosa. Era aquele choro agudo, desesperado, que faz o coração de qualquer mãe disparar. Corri para o quarto dele e encontrei meu bebê ardendo em febre, o corpinho todo mole, os olhinhos vidrados. Peguei ele no colo e senti o calor atravessar a minha blusa. 40 graus no termômetro. 40 graus numa criança de 2 anos é emergência médica. Acordei o Lucas, que estava dormindo no quarto ao lado. Vesti qualquer roupa que encontrei e saí correndo para o hospital. No pronto-socorro, enquanto esperava na fila com o Pedro desacordado nos meus braços, meu telefone tocou. Era Rodrigo. Marina, o Lucas me ligou. Disse que vocês estão no hospital. Pum. Eu tinha esquecido que tinha ensinado o Lucas a ligar para o pai em caso de emergência. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. O Pedro está com febre alta. 40 graus. Pum pum. Meu Deus. Qual hospital? Eu vou aí. Pum pum. Não precisa. Eu resolvo. Pontum. Marina, ele é meu filho também. Desliguei na cara dele. Não queria Rodrigo ali, fingindo ser pai preocupado, fazendo drama para os médicos. Não depois de descobrir a armadilha que ele tinha preparado para reduzir a pensão. O médico atendeu o Pedro depois de 2 horas de espera. Pneumonia. Internação imediata. Antibiótico na veia. Soro. Oxigênio. Meu bebê ficou 3 dias no hospital e eu não saí do lado dele nem 1 minuto. Dormi na cadeira. Comi sanduíche de máquina. Tomei banho no banheiro do corredor. No 2º dia, Rodrigo apareceu. Entrou no quarto como se fosse dono do lugar, com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia gigante. O Pedro estava dormindo, cheio de fios e aparelhos, e Rodrigo se aproximou da cama com aquela cara de pai do ano. Como ele está? Melhor-se, respondi sem olhar para ele. Por que você não me avisou que ele estava doente antes de chegar nesse ponto? A pergunta me atingiu como um tapa. Como assim eu não avisei? Ele ficou doente de uma hora para outra. Marina, criança não fica com pneumonia do nada. Você não percebeu que ele estava resfriado? Não levou no pediatra? Senti meu rosto esquentar. Era verdade que o Pedro tinha tossido alguns dias antes, mas era uma tossiazinha seca. Nada demais. Eu tinha dado xarope caseiro, como sempre fazia. Nunca imaginei que podia virar pneumonia. Você está me culpando? Estou dizendo que se você tivesse me comunicado, eu poderia ter levado ele no meu plano de saúde. Hospital particular, atendimento imediato. Ali estava, a primeira estocada. Rodrigo tinha plano de saúde empresarial, cobertura completa, enquanto eu dependia do SUS. E ele estava jogando isso na minha cara, na frente do nosso filho internado. E seu plano de saúde não cobre os meninos. Eu rebati. Se cobre sim. Eu incluí eles como dependentes mês passado. Mentira. Tinha que ser mentira. Por que você não me contou? Tentei ligar várias vezes. Você nunca atende minhas ligações. Era verdade. Eu tinha bloqueado o número dele depois que descobri sobre a ação de redução da pensão. Só aceitava contato por WhatsApp. E mesmo assim respondia com monossílabos. Rodrigo se aproximou mais da cama e passou a mão no cabelo do Pedro com uma delicadeza que eu não via há meses. Marina, a gente precisa conversar. Sobre tudo. Sobre a pensão, sobre as crianças, sobre como a gente vai fazer isso funcionar. Não tenho que conversar. Você está tentando diminuir a pensão enquanto gasta dinheiro com bobagem. Que bobagem? Restaurante, viagem, carro novo. Rodrigo me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Marina, que carro novo? O que você postou no Instagram semana passada? Aquele é do meu irmão. Eu peguei emprestado para levar uma cliente. E senti o chão balançar debaixo dos meus pés. E o restaurante? E jantar de trabalho? A empresa pagou? Dia a viagem para a praia? Fui na casa da minha mãe. Ela que bancou tudo. Cada resposta dele era como uma pedrada na minha certeza. Todas as provas que eu tinha coletado, todos os prints que tinha salvado, todas as evidências do padrão de vida alto dele,
tudo podia ter uma explicação inocente. Marinab, ele disse, sentando na cadeira ao lado da minha. Eu abri a MEI porque fui demitido há 6 meses. Estou trabalhando como freelancer, ganhando muito menos do que antes. Não queria te contar porque sabia que você ia ficar preocupada. O mundo parou. Você foi demitido? Há corte de pessoal. Metade do departamento foi embora. Mas você continua pagando apartamento, carro. Estou usando o FGTS e as economias. Mas não vai durar para sempre. Doi. Olhei para o Pedro dormindo na cama do hospital, cheio de aparelhos, e de repente entendi a dimensão do que estava acontecendo. Eu tinha passado semanas planejando uma guerra contra um homem que estava desempregado. Tinha recusado ajuda médica para meu filho por orgulho. Tinha transformado Rodrigo num monstro na minha cabeça quando, na verdade, ele estava tentando sobreviver como eu. Por que você não me contou? Sussurrei. Porque você me odeia, Marina. Desde a separação, você me trata como se eu fosse um inimigo. Eu tentei manter contato com as crianças. Tentei ajudar, mas você sempre encontra um jeito de me afastar. As lágrimas vieram sem aviso. Não de raiva como das outras vezes, mas de uma vergonha profunda e dolorosa. Eu tinha me tornado exatamente o tipo de ex-esposa que eu sempre critiquei. Aquela que usa os filhos como arma, que transforma o pai numa caricatura de vilão, que prefere estar certa a estar em paz. Rodrigo, Bah, não precisa falar nada agora. Ele interrompeu. Vamos cuidar do Pedro primeiro. Depois a gente conversa sobre o resto. Naquela noite, enquanto Rodrigo dormia na poltrona do outro lado da cama e eu continuava na minha cadeira, olhei para meu ex-marido. Realmente olhei. Pela primeira vez em meses. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer. Não era o monstro que eu tinha criado na minha cabeça. Era apenas um homem cansado, tentando ser pai numa situação impossível. E eu era apenas uma mulher assustada que tinha escolhido a guerra em vez do diálogo. Pela primeira vez desde a separação, me perguntei se eu não era a vilã da minha própria história. O Pedro teve alta no 4º dia, e eu achei que a conversa com Rodrigo no hospital tinha mudado alguma coisa entre a gente. Que talvez pudéssemos encontrar um meio-termo, conversar como adultos, pensar no que era melhor para as crianças. Até marquei um café com ele para a semana seguinte, longe dos meninos, para conversarmos com calma sobre a pensão e a guarda. Mas 3 dias depois, chegou outro envelope. Dessa vez nem foi surpresa. Eu já conhecia o papel timbrado, a letra do cartório, o peso da má notícia nas mãos. Abri ali mesmo na portaria do prédio, ainda com o Pedro no colo e as sacolas do supermercado penduradas no braço. Pedido de guarda compartilhada. Requerente. Rodrigo Henrique Cardoso. Li a primeira página rapidamente, depois a segunda, depois a terceira. Rodrigo não estava apenas pedindo guarda compartilhada. Estava pedindo para os meninos morarem com ele de segunda a quinta, e comigo apenas nos fins de semana. O argumento era simples e devastador. Eu trabalhava o dia todo, deixava as crianças na creche, não tinha tempo de qualidade com eles. Ele, como freelancer, podia trabalhar de casa, dar atenção integral, oferecer um ambiente mais estável. E tinha mais, muito mais. O advogado dele tinha anexado fotos do meu apartamento, da pia cheia de louça suja, do quarto das crianças com roupas espalhadas pelo chão, da geladeira vazia que ele tinha visto quando foi buscar o Lucas na última vez. Fotos que só podiam ter sido tiradas por alguém que esteve dentro da minha casa, pelo Lucas. Meu filho de 7 anos tinha fotografado nossa casa para o pai usar contra mim na justiça. Subi correndo para o apartamento, ainda com o Pedro no colo, e encontrei o Lucas assistindo desenho na sala. Sentei ao lado dele no sofá, tentando controlar a voz. Lucas, você tirou fotos da nossa casa para o papai? Ele não tirou os olhos da televisão. Ele pediu. Que tipo de fotos? Da cozinha, do nosso quarto, da geladeira. Por quê? Agora ele me olhou, com aqueles olhos inocentes de criança que não entende a gravidade do que fez. Papai disse que queria ver como a gente vive aqui, que estava preocupado se a gente estava bem cuidado. Senti uma raiva subir pela garganta que quase me sufocou. E você achou que estava tudo bem? E papai disse que era segredo nosso, que você ia ficar brava se soubesse. Ali estava. Rodrigo tinha manipulado meu próprio filho para conseguir munição contra mim. Tinha transformado o Lucas num espião, num cúmplice, numa testemunha contra a própria mãe. E o pior, tinha feito isso logo depois da nossa conversa no hospital,
enquanto eu achava que estávamos construindo uma ponte. Peguei o telefone e liguei para ele. Rodrigo atendeu no primeiro toque, com aquela voz calma e controlada que eu já conhecia bem. Oi, Marina. Como está o Pedro? Você usou o Lucas para tirar fotos da minha casa, ponto. Silêncio do outro lado. Depois. Marina, eu posso explicar. E explicar? Você transformou meu filho de 7 anos num detetive particular. E eu estava preocupado com as condições que eles estão vivendo. Você trabalha o dia todo, chega em casa cansada. E você achou que a solução era usar uma criança para me espionar? Não foi espionagem, foi precaução. A palavra me atingiu como um soco. Precaução, como se eu fosse um perigo para meus próprios filhos. Como se a casa onde eu me matava de trabalhar para sustentar eles fosse um ambiente inadequado. Rodrigo, você cruzou uma linha pontazinina. Marina, você que cruzou a linha quando começou a me impedir de ver meus filhos adequadamente, quando bloqueou meu número, quando recusou minha ajuda no hospital, quando transformou cada encontro numa guerra. Eu nunca impedi você de ver as crianças. E não? Então por que eu só posso buscá-los em horários que você determina? Por que não posso levá-los para dormir na minha casa? Por que toda vez que eu sugiro alguma coisa, você encontra um motivo para dizer não? Eu queria rebater, mas as palavras dele tinham um fundo de verdade que me incomodava. Era verdade que eu controlava cada encontro, cada passeio, cada momento que ele passava com os meninos. Sempre com a desculpa de que era para proteger as crianças, mas talvez fosse também para manter o controle. Isso não justifica o que você fez. Diz Marina, eu tentei conversar. Tentei ser civilizado. Mas você não quer diálogo. Você quer guerra. Então vamos ter guerra, ponti. A linha mudou. A voz dele ficou mais fria, mais calculada. Você sabe que eu tenho condições de oferecer uma vida melhor para eles, né? Apartamento maior, escola particular, plano de saúde, tempo integral. Enquanto você... Bem, as fotos falam por si só. Você está me ameaçando? Estou sendo realista. Um juiz vai olhar para a nossa situação e decidir o que é melhor para as crianças. E convenhamos, Marina, uma mãe que trabalha 8 horas por dia, deixa os filhos na creche pública, mora num apartamento bagunçado e ainda por cima não consegue nem manter a geladeira cheia. Eu me mato para sustentar essas crianças. E eu posso sustentá-las melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo tinha jogado todas as cartas na mesa. Não era mais sobre pensão alimentícia. Era sobre quem era o melhor pai. E na cabeça dele, claramente, não era eu. Rodrigo, eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você pode ter apartamento maior, pode ter dinheiro, pode ter tempo. Mas você não tem uma coisa que eu tenho. O quê? Não. Eu nunca vou usar meus filhos como arma contra você. Nunca vou transformar eles em espiões. Nunca vou fazer eles escolherem entre o pai e a mãe. Marina, não terminei. Você quer guerra? Então vamos ter guerra. Mas saiba de uma coisa. Eu posso ser pobre, posso ser desorganizada, posso trabalhar demais. Mas eu amo essas crianças mais do que amo a mim mesma. E vou lutar por eles até o último centavo. Até a última gota de sangue. Desliguei o telefone e olhei para o Lucas, que tinha parado de assistir televisão e estava me olhando com os olhos arregalados. Meu filho tinha ouvido tudo. Tinha visto a mãe dele declarar guerra contra o pai dele. Sentei no chão ao lado do sofá e puxei o Lucas para o meu colo. Filho, você entende o que está acontecendo? Ele balançou a cabeça. O papai e a mamãe estão brigando sobre onde vocês vão morar. E às vezes, quando os adultos brigam, eles fazem coisas erradas. Como pedir para você tirar fotos escondido, Eu fiz coisa errada, mamãe. Não, meu amor. Você é criança. Os adultos é que fizeram coisa errada. Abracei meu filho e percebi que tinha chegado num ponto sem volta. Rodrigo tinha escalado a guerra para um nível que eu nem imaginava que existia. Ele não queria apenas pagar menos pensão. Ele queria me tirar meus filhos. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu tive medo real de perder. A audiência estava marcada para uma terça-feira de manhã. 15 dias depois do telefonema em que Rodrigo declarou guerra aberta, eu estava sentada na sala de espera do fórum, com o Dr. Marcelo ao meu lado e uma pasta cheia de documentos que a gente tinha juntado às pressas. Certidão de nascimento dos meninos, comprovantes de renda, atestados médicos,
Declaração da creche dizendo que eu sempre fui presente na vida deles, mas eu sabia que não ia ser suficiente. Do outro lado da sala, Rodrigo estava com um advogado que parecia ter saído de uma revista. Terno impecável, pasta de couro, aquela confiança de quem cobra R$ 500 a hora. Eles conversavam baixinho, e de vez em quando o advogado apontava para uns papéis e sorria. Um sorriso que me deu arrepios. Quando chamaram nossos nomes, entramos numa sala pequena com uma mesa comprida e uma juíza de uns 50 anos. Cabelo preso, óculos na ponta do nariz. Ela folheou os processos rapidamente e foi direto ao ponto. Senhor Rodrigo, o senhor está pedindo guarda compartilhada com residência principal na sua casa. Pode explicar os motivos? O advogado dele se levantou. Meritíssima, meu cliente oferece melhores condições de moradia, educação e cuidado para as crianças. Trabalha em casa, pode dar atenção integral, tem recursos para a escola particular e plano de saúde. A juíza virou para mim. Senhora Marina, qual sua posição? Doutor. Marcelo começou a falar sobre estabilidade emocional, vínculo materno, rotina estabelecida. Palavras bonitas que soavam vazias perto da realidade crua. Rodrigo tinha dinheiro e tempo. Eu tinha amor e cansaço. Gostaria de ouvir as crianças, disse a juíza. Meu coração parou. Como assim? É procedimento padrão em casos de guarda. Vou conversar com elas separadamente, sem a presença dos pais. Rodrigo e eu nos entreolhamos pela primeira vez desde que chegamos. Vi no rosto dele a mesma coisa que devia estar no meu. Pânico. Nenhum dos dois sabia o que nossos filhos iam dizer. A juíza chamou primeiro o Lucas. Meu filho de 7 anos entrou na sala com aquela roupa social que eu tinha comprado especialmente para a audiência. Cabelo penteado, sapato apertado. Parecia um adulto em miniatura. E isso me partiu o coração. Ficamos esperando no corredor. 20 minutos que pareceram 20 horas. Rodrigo andava de um lado para o outro. Eu ficava sentada roendo as unhas. Nenhum dos dois falava. Quando o Lucas saiu, ele estava chorando. Corri para abraçar ele, mas a assistente social me impediu. Agora é a vez do Pedro. Meu bebê de 2 anos entrou naquela sala enorme, e eu só conseguia pensar em como ele devia estar assustado. Como uma criança de 2 anos pode explicar com quem quer morar? Como ela pode entender que está decidindo o futuro da própria família? Quando o Pedro saiu, também estava chorando. A juíza nos chamou de volta para a sala. O clima estava pesado, carregado. Ela olhou para os papéis na mesa, depois para nós dois. Conversei com as crianças. O Lucas disse que quer morar com o pai porque lá tem videogame e piscina, mas também disse que tem medo de deixar a mãe sozinha porque ela fica triste. O Pedro, obviamente, não conseguiu expressar uma preferência clara, mas demonstrou mais apego à mãe. Senti um alívio momentâneo, mas a juíza não tinha terminado. No entanto, preciso considerar outros fatores. Senhor Rodrigo, o senhor pode comprovar sua renda atual? O advogado dele entregou uns papéis. Meu cliente está restabelecendo sua carreira como autônomo. A renda varia, mas tem potencial de crescimento. E a senhora Marina? Dr. Marcelo mostrou meus olerites. Salário fixo, 13º, férias. Tudo certinho, tudo pequeno. A juíza analisou os documentos em silêncio. Depois olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Senhora Marina, a senhora trabalha quantas horas por dia? De 8 horas, meritíssima ponta. E as crianças ficam onde nesse período? Na creche municipal. Qualidade da educação? Engoli seco. É uma boa creche. Senhor Rodrigo, o senhor pode oferecer escola particular? Sim, meritíssima. Já tenho uma pré-matrícula feita no Colégio Santa Maria. Santa Maria, a escola mais cara da cidade, onde estudavam os filhos dos médicos, dos advogados, dos empresários. Onde eu nunca ia conseguir colocar meus filhos nem que trabalhasse 3 empregos. E plano de saúde? Completo. Unimed Nacional. A juíza fez algumas anotações e ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando ela levantou os olhos, eu soube que tinha perdido antes mesmo dela abrir a boca. Vou analisar o caso com cuidado, mas preciso ser franca com os senhores. O bem-estar das crianças é minha única preocupação. E, objetivamente, o senhor Rodrigo oferece melhores condições materiais. Mas, meritíssima, Dr. Marcelo tentou intervir. A estabilidade emocional. Doutor, eu entendo, mas não posso ignorar que uma criança precisa de educação de qualidade, cuidados médicos adequados, ambiente físico apropriado.
Ela olhou diretamente para mim. Senhora Marina, a senhora é uma mãe dedicada, isso é evidente. Mas dedicação não paga escola particular nem plano de saúde. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente. A juíza estava me dizendo com todas as palavras que meu amor não era suficiente, que eu não era suficiente. A decisão será divulgada em 15 dias. Até lá, mantenho a guarda atual. Saímos do fórum em silêncio. Rodrigo tentou falar comigo no estacionamento, mas eu passei direto. Não conseguia olhar para ele sem sentir ódio. Ódio dele, ódio de mim, ódio do mundo inteiro. No carro, com as crianças no banco de trás, eu chorei. Chorei porque sabia que tinha perdido. Chorei porque meus filhos iam crescer achando que dinheiro é mais importante que amor. Chorei porque eu tinha falhado na única coisa que realmente importava na minha vida. O Lucas me perguntou por que eu estava chorando. Eu disse que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas uma mentira numa pilha de mentiras que eu estava construindo para proteger meus filhos de uma verdade que eles não conseguiriam entender. Naquela noite, depois de colocar eles para dormir, sentei na cozinha com uma xícara de café frio e uma calculadora. Fiz as contas pela 1000ª vez. Meu salário, menos aluguel, menos comida, menos creche, menos remédios. Sobrava quase nada. Nunca ia sobrar o suficiente para competir com Rodrigo. Pela primeira vez desde que tudo começou, pensei em desistir. Em aceitar que ele podia oferecer uma vida melhor para as crianças. Em abrir mão da guarda para dar a eles o que eu nunca conseguiria dar. Mas quando fui dar uma última olhada nos meninos antes de dormir, vi o Pedro dormindo abraçado com o ursinho velho que eu tinha costurado para ele quando nasceu. Vi o Lucas com o desenho que tinha feito para mim grudado na parede ao lado da cama. E entendi que ainda não tinha acabado. Ainda tinha 15 dias para encontrar um milagre. Foram os piores 15 dias da minha vida. Eu acordava de madrugada, ia dormir tarde, passava as horas calculando, recalculando, procurando uma saída que não existia. Até que na segunda-feira, 3 dias antes da decisão final, aconteceu algo que eu não esperava. Minha chefe me chamou na sala dela logo de manhã. Doutora Fernanda nunca me chamava para conversar particular, então meu primeiro pensamento foi que eu ia ser demitida. Que alguém tinha reclamado do meu rendimento, que eu tinha cometido algum erro, que minha vida ia desabar de vez. Marina, senta aqui. Preciso falar com você. Sentei na cadeira em frente à mesa dela, com as mãos suando e o coração disparado. Doutora Fernanda mexeu em alguns papéis, ajeitou os óculos e me olhou com uma expressão séria. Você está passando por problemas pessoais? A pergunta me pegou desprevenida. Por que a senhora pergunta? Porque você não é mais a mesma pessoa de alguns meses atrás. Você sempre foi organizada, pontual, eficiente. Mas ultimamente, ela fez uma pausa. Ultimamente você parece estar carregando o mundo nas costas. Senti os olhos marejarem. Estou passando por uma separação complicada. Imaginei. E tem a ver com as crianças. Contei tudo. A pensão, a guarda, a audiência, o prazo de 3 dias. Falei sem parar, como se fosse uma confissão. Como se guardar aquilo dentro de mim por tanto tempo tivesse me sufocado. Doutora Fernanda me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela ficou alguns minutos sem falar, apenas tamborilando os dedos na mesa. Marina, você sabe que eu tenho 3 filhos, né? Eu sabia. Ela sempre falava deles, sempre mostrava fotos, sempre saía mais cedo quando tinha reunião na escola. Passei pela mesma coisa que você há 10 anos. Meu ex-marido também tentou tirar as crianças de mim. Também usou o argumento financeiro. Meu coração deu um pulo. E o que aconteceu? Eu lutei. E ganhei. Mas não foi fácil. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou um cartão. Esse é o advogado que me representou. Dr. Roberto Mendes. É caro. Muito caro. Mas é o melhor da cidade em casos de família. Peguei o cartão com mãos trêmulas. Isso, doutora Fernanda. Eu não tenho dinheiro para... Marina. Você é uma funcionária exemplar. Trabalha aqui há 4 anos. Nunca deu problema. Nunca faltou sem motivo. A clínica vai arcar com os honorários, ponto. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Vamos considerar como um empréstimo. Você paga quando puder, sem juros, sem pressa. Comecei a chorar ali mesmo, na frente da minha chefe. Chorei de alívio, de gratidão, de esperança. Pela primeira vez em semanas, senti que talvez tivesse uma chance. Dr. Roberto Mendes me recebeu no mesmo dia. Escritório no centro da cidade. Sala enorme.
estantes cheias de livros de direito. Ele analisou meu processo em silêncio, fez algumas perguntas, pediu para ver as fotos que Rodrigo tinha anexado. Dona Marina, vou ser direto. Seu caso é difícil, mas não impossível. Seu ex-marido cometeu alguns erros que podemos explorar. Que erros? Primeiro, usar a criança para conseguir evidências. Isso é manipulação psicológica, e nenhum juiz gosta disso. Segundo, as fotos foram tiradas sem sua autorização, dentro da sua casa. Isso pode ser considerado violação de privacidade. Senti um frio na barriga. Mas as condições da minha casa realmente não são ideais. Dona Marina, casa bagunçada não é sinônimo de mãe inadequada. Você trabalha, sustenta as crianças sozinha, cuida delas com amor. Isso tem valor. Ele folheou mais alguns papéis. E tem uma coisa que seu ex-marido não sabe. A juíza que está julgando o caso é conhecida por valorizar o vínculo afetivo acima das condições materiais. Já vi ela decidir casos similares em favor da mãe. Pela primeira vez em semanas, senti esperança real. Dr. Roberto trabalhou durante 2 dias preparando nossa defesa. Conseguiu depoimentos da creche, atestados médicos comprovando que eu sempre cuidei bem das crianças, até uma declaração da vizinha dizendo que nunca viu sinais de negligência. Na manhã da decisão final, eu estava mais calma. Não confiante, mas calma. Tinha feito tudo o que podia. Tinha lutado com todas as armas que conseguia encontrar. A juíza nos recebeu na mesma sala de antes. Rodrigo estava com o mesmo advogado caro, a mesma expressão confiante. Mas quando o doutor Roberto começou a falar, vi a expressão dele mudar. Meritíssima, gostaria de chamar atenção para o fato de que meu cliente foi vítima de uma invasão de privacidade orquestrada pelo requerente, que manipulou uma criança de 7 anos para conseguir evidências. O advogado de Rodrigo tentou rebater, mas Dr. Roberto estava preparado. Citou jurisprudência, artigos do Código Civil, precedentes de outros casos. Falou sobre estabilidade emocional, vínculo materno, importância da rotina estabelecida. A juíza ouviu tudo em silêncio. Quando os advogados terminaram, ela folheou o processo mais uma vez e nos olhou. Analisei cuidadosamente todos os aspectos deste caso. É verdade que o Sr. Rodrigo oferece melhores condições materiais, mas também é verdade que usou métodos questionáveis para conseguir evidências contra a mãe das crianças. Meu coração começou a bater mais forte. E, além disso, as crianças demonstraram um vínculo afetivo mais forte com a mãe, especialmente a mais nova. E a senhora Marina, apesar das dificuldades financeiras, sempre cumpriu suas obrigações maternas de forma adequada. Rodrigo se mexeu na cadeira. Seu advogado sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Portanto, mantenho a guarda unilateral com a senhora Marina. No entanto, a juíza fez uma pausa que me gelou o sangue. Estabeleço regime de visitas ampliado para o Sr. Rodrigo. Fins de semana alternados e 2 tardes durante a semana. Senti um alívio tão grande que quase desmaiei. Tinha ganhado. Meus filhos iam continuar comigo, mas a juíza não tinha terminado. Quanto à pensão alimentícia, considerando a mudança na situação financeira do Sr. Rodrigo e o aumento da renda da Sra. Marina, reduzo o valor para R$150 mensais. O mundo parou. R$150. R$50 a menos do que eu já recebia. R$50 que faziam diferença entre comprar leite ou não comprar. Ganhei a guarda, mas perdi a guerra financeira. Saí do fórum com sentimentos contraditórios. Alívio por manter meus filhos. Desespero por ter que sustentar eles com ainda menos dinheiro. Rodrigo tentou falar comigo no estacionamento, mas eu não consegui. Não naquele momento. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na cozinha e fiz as contas de novo. Com R$150 a menos por mês, ia ter que cortar alguma coisa. Talvez a internet, talvez o plano de celular, talvez a carne do fim de semana. Mas meus filhos estavam comigo, dormindo nos quartos deles, respirando o mesmo ar que eu, acordando todos os dias vendo meu rosto. Isso tinha que valer alguma coisa. Tinha que valer tudo. 3 meses depois da decisão judicial, eu achava que tinha encontrado um equilíbrio. R$150 era pouco, mas eu estava conseguindo. Cortei a internet, cancelei o plano de TV, comprava só o essencial. As crianças estavam comigo, saudáveis, felizes. Rodrigo cumpria as visitas direitinho, sem criar problemas. Parecia que finalmente tínhamos chegado numa paz possível. Até o dia em que o Lucas chegou da escola com um papel na mochila.
Mamãe, a tia disse que você precisa assinar isso. Era uma autorização para a excursão. Viagem de 3 dias para um sítio educativo. Parte do projeto de ciências da escola. Valor: R$300. Prazo para pagamento: 1 semana. R$300. Quase 2 meses da pensão do Rodrigo. Dinheiro que eu simplesmente não tinha. Mãe, todos os meus amigos vão. A gente vai ver os animais, dormir em cabana, fazer fogueira. Olhei para o rostinho animado do meu filho e senti meu coração se despedaçar. Ele tinha 7 anos. Não entendia por que R$300 eram impossíveis. Não entendia por que ele não podia ter as mesmas coisas que os outros meninos. Filho, a mamãe precisa ver se consegue o dinheiro, tá? Passei a noite fazendo contas. Revirei todas as gavetas procurando dinheiro esquecido. Liguei para minha mãe, que me emprestou R$50. Pedi adiantamento no trabalho, consegui mais 100. Ainda faltavam 150. Foi quando lembrei do Rodrigo. Liguei para ele na quinta-feira à noite, depois de colocar as crianças para dormir. Expliquei sobre a excursão, sobre o prazo, sobre como era importante para o Lucas. Marina, você sabe que minha situação está difícil, Pantiwon. Rodrigo, são R$300. Você gastou mais que isso no almoço do domingo passado. Como você sabe quanto eu gastei no almoço? E o Lucas me contou. Disse que vocês foram naquele restaurante japonês caro.com. Silêncio do outro lado. Depois. Marina, eu posso ajudar com uma parte. Digamos, R$100. Pum. R$100? Rodrigo é seu filho também. Cons, e eu já pago pensão. E R$150. Isso mal paga a fralda do Pedro. Marina, não vou discutir isso de novo. R$100 ou nada. Desliguei o telefone com raiva. R$100. O homem que levava os filhos para comer sushi de R$200, o prato só podia contribuir com R$100 para uma excursão escolar. Na sexta-feira, último dia do prazo, eu ainda não tinha o dinheiro completo. Fui buscar o Lucas na escola com o coração apertado, sabendo que ia ter que dar a pior notícia da vida dele. E aí, mãe, conseguiu o dinheiro? Parei o carro na frente de casa e olhei para meu filho pelo retrovisor, aqueles olhos brilhando de expectativa, aquele sorriso confiante de quem acredita que a mãe resolve tudo. Lucas, filho, a mamãe não conseguiu juntar todo o dinheiro. Vi o sorriso dele desaparecer devagar. Quanto falta? R$150. Sim. E não tem como conseguir? Não, meu amor. Não tem. O Lucas ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, com uma voz pequena que me destroçou. É porque o papai não quer pagar? Senti uma raiva subir pela garganta que quase me sufocou. Raiva do Rodrigo. Raiva da situação. Raiva de mim mesma por não conseguir dar para meu filho uma coisa tão simples quanto uma excursão escolar. Não, filho. É porque a mamãe não tem dinheiro mesmo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei no chão da cozinha com o celular na mão. Olhei para o número do Rodrigo na tela por quase 1 hora. Podia ligar, implorar, chorar, fazer drama. Podia usar o Lucas como argumento, falar sobre trauma psicológico, sobre como ele ia se sentir excluído. Mas não liguei. Em vez disso, abri o aplicativo do banco e olhei meu saldo. R$120. Era tudo que eu tinha até o próximo salário. Se eu tirasse os 150 que faltavam, ia ficar no vermelho. Ia ter que pedir dinheiro emprestado para comprar comida, para pagar o gás, para qualquer emergência. Mas era meu filho. Fiz a transferência. No sábado de manhã, levei o Lucas na escola para entregar a autorização e o dinheiro. Ele estava radiante, pulando de alegria, contando para todos os amigos que também ia na excursão. A coordenadora pedagógica me chamou no canto. Dona Marina, que bom que a senhora conseguiu o dinheiro. O Lucas estava muito ansioso. E consegui. Eu menti. E a senhora sabe que temos um programa de auxílio para famílias em dificuldade, né? Se precisar de ajuda no futuro... Senti meu rosto esquentar. Obrigada, mas não vai ser necessário. Mentira de novo. Claro que ia ser necessário. Mas eu não conseguia aceitar que tinha chegado nesse ponto. Que era oficialmente uma mãe que precisava de auxílio para pagar as coisas básicas dos filhos. Na segunda-feira, o Lucas partiu para a excursão. 3 dias sem meu filho mais velho. 3 dias para refletir sobre o que eu tinha me tornado. Uma mulher que mentia para manter a dignidade. Uma mãe que se endividava para não decepcionar os filhos. Uma ex-esposa que preferia passar necessidade a pedir ajuda para o pai das crianças. Na quarta-feira, quando fui buscar o Lucas na escola,
Ele veio correndo com os olhos brilhando. Mãe, foi incrível. A gente viu o macaco, montou a cavalo, dormiu em beliche, e eu fiz um amigo novo, o João, que mora numa fazenda de verdade. Abracei meu filho e senti que tinha valido a pena. Cada centavo, cada preocupação, cada noite em claro fazendo conta. Ver aquela alegria no rosto dele valia qualquer sacrifício. Mas naquela noite, quando abri a geladeira e vi que só tinha ovo e um resto de arroz, entendi uma coisa que mudou tudo dentro de mim. Eu não podia continuar assim. Não podia continuar fingindo que estava tudo bem quando não estava. Não podia continuar me matando para sustentar sozinha 2 crianças enquanto o pai delas pagava uma pensão simbólica e ainda se achava no direito de opinar sobre como eu criava os filhos. Não podia continuar sendo a mãe heroína que resolve tudo sozinha enquanto me afundava cada vez mais. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Roberto. Doutor, quero entrar com uma ação de revisão de pensão alimentícia. E a dona Marina, a senhora tem certeza? Acabamos de sair de um processo. Tenho certeza. E dessa vez, quero investigação completa da vida financeira dele. Quero saber cada centavo que ele ganha, cada conta que ele paga, cada real que ele gasta. Isso vai custar caro. Eu pago. Não sei como, mas eu pago. Tá. Desliguei o telefone e olhei para o espelho da cozinha. A mulher que me olhava de volta não era mais a mesma que tinha recebido aquele primeiro envelope 6 meses atrás. Não era mais a mulher que aceitava migalhas por medo do confronto. Era uma mulher que tinha aprendido que amor de mãe não basta se você não tem coragem de lutar. Era uma mulher que tinha descoberto que ser boa mãe às vezes significa ser má ex-esposa. Era uma mulher que tinha entendido que seus filhos precisavam ver nela não uma vítima, mas uma guerreira. Rodrigo queria guerra? Então ia ter guerra de verdade. Mas dessa vez, eu sabia exatamente quem eu era. E sabia exatamente pelo que estava lutando.